Boa tarde, classe. Dando continuidade aí nos verbos, durante esta semana estudaremos sobre flexão dos verbos e locução verbal. Dentre todas as classes gramaticais, a que mais se apresenta passível de flexões são os verbos. Então, a habilidade que será trabalhada esta semana será a habilidade de analisar a função e as flexões dos verbos quanto ao modo, ao tempo, pessoa e número, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa. Flexão de pessoa está relacionada com as três pessoas do discurso, que são os pronomes pessoais do caso reto, e funcionam como sujeito do verbo. Sendo assim, a primeira pessoa verbal indica quem fala, eu e nós. A segunda pessoa verbal indica com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa verbal indica de quem se fala, ele, ela e eles e elas. Flexão de número. O verbo permite dois números, o singular e o plural. O singular se refere a uma pessoa ou coisa. E o plural é quando temos por sujeito mais de uma pessoa ou mais de uma coisa. Bom, como já vimos, o modo verbal indica a atitude do falante frente ao fato que se inicia. Temos apenas três modos verbais. O modo indicativo, que expressa uma certeza, por exemplo, eu estudo. O modo subjuntivo, que expressa uma incerteza, uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo, se tivesse tempo, estudaria. Tivesse, né? Está indicando uma incerteza. O verbo tivesse indica aqui uma incerteza, uma subjetividade de quem está falando. E o modo imperativo indica uma ordem, um pedido, um desejo, uma súplica. Por exemplo, estude para a prova. Estude é a atitude do falante aqui é uma ordem. E como já vimos semana passada, flexão de tempo. Relacionam-se ao momento expresso pela ação verbal, denotando a ideia de um processo ora concluído, ora em fase de conclusão ou que ainda está para concluir, representado pelo tempo presente, pretérito ou passado e futuro. Exemplos: eu estudo todos os dias da semana. Estudo está no presente. É uma ação que está acontecendo agora. Eu estudei para a prova. Estudei, pretérito, passado, algo que já ocorreu. E eu estudarei assim que terminar o filme. Estudarei. Né? Uma ação que ainda vai acontecer, ou seja, futuro. E agora, partindo de verbos para a locução verbal. O que é a locução verbal? É a junção de dois ou mais verbos com o sentido de um verbo só na oração, sendo um verbo auxiliar e um verbo principal, os quais exercem a função morfológica de apenas um verbo. Por exemplo, eu estou estudando para a prova. Estou estudando. Aqui nós temos dois verbos juntos com a função de um verbo só. Nós temos o verbo auxiliar estou e o verbo principal estudando, que tem a função, como já falei, de apenas um verbo nesta oração. Agora, vamos para as atividades.